Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, porque Deus ensina na Bíblia que quem não é com Jesus é contra Jesus. Por que existe tanto tipo de religiosidade na Terra? E se existe, é porque as pessoas veem resultado em religião. Não importa qual religião, o que importa é que as pessoas veem resultados em religiosidade. E Deus enviou Jesus Cristo e deixou bem claro que quem não é com Jesus é contra Jesus. Então você acha que Deus seria justo enviar um homem santo, sem nenhum tipo de pecado, para morrer na cruz, sem merecimento nenhum, que só veio para fazer o bem? E a Bíblia ensina que ninguém chegará ao reino de Deus pelo seu entendimento, da sua forma. A Bíblia não diz: cada um chegue no reino de Deus como puder. Cada um tenha a sua forma, as suas fontes de chegar ao reino de Deus, né? A Bíblia não diz isso. E por isso existe esses dilemas sobre religião, e que religião não se discute. Mas a Bíblia também ensina o que é verdade e o que é mentira. Eu escolhi aqui um versículo para falar sobre o assunto que eu vim falar hoje para você. Por que é que pessoas se arrepiam? Por que é que o corpo responde na espiritualidade, né? As pessoas se arrepiam, e não só se arrepiam com coisas de Deus, não. No espiritismo, no candomblé, em todo tipo de religiosidade, existe a reação do corpo, porque o corpo responde à religião, ao mundo espiritual. O corpo responde. Agora, de que fonte vêm os arrepios, né? Se vem de Deus ou se vem de espíritos malignos. As informações de religião na Terra. Deus explica tudo na Bíblia. Em Apocalipse 22:15, diz assim: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentiras. Em Levítico 19:31, Deus lhe dá um conselho: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando vós com eles. Eu, o Senhor vosso Deus, é quem fala. Então, se Deus dá essa direção para a gente na terra, é para que nós não sejam enganados por religiosidade. Porque se existe religiosos, porque as pessoas veem resultado em religião. E por esse motivo, cada um busca o seu tipo de religiosidade, mas não querem perder tempo numa leitura bíblica. Por isso, Jesus chamava os fariseus de hipócritas e de mentirosos, por não saber discernir nem uma visão do céu. Jesus disse isso para eles: você não sabe discernir nem o que está vendo. Imagine discernir o que não está vendo. É isso que Jesus estava ensinando aos fariseus. Então, se eles não sabem discernir o que está vendo, qualquer coisa que vê,
para eles servem, né? Por isso que Deus enviou Jesus. E a Bíblia diz: quem não é comigo é contra mim. A gente tem que saber estudar essas palavrinhas. O que significa isso? Quem não é comigo é contra mim. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você tem um amigo, é fácil a gente interpretar o mundo espiritual quando a gente começa a buscar. Se você tem uma amizade falsa, você passa vários tempos confiando naquele amigo e aquele amigo não é nada daquilo que você pensava. Ele na sua frente, na sua visão, ele era seu amigo, mas por trás ele pegava todas as suas informações e invertia da forma que ele achava, falava mal de você. Então veja que a Bíblia não mente, né? A Bíblia é um manual de vida realmente. Quando você passa a estudar sobre a espiritualidade vinda de Deus, você vê que fica tudo mais fácil. E eu falo coisas aqui para você entender que a Bíblia não mente. E quem mente realmente é Satanás na vida das pessoas com religiosidade. E as pessoas acham que só vai para o inferno, que a preocupação das pessoas é realmente o inferno, né? Não querer ir para o inferno. Mas Deus deixa bem claro na Bíblia que a única fonte de chegar ao reino de Deus é por Jesus. E por qual motivo Deus deixou isso bem claro? Porque Deus não seria justo com Jesus, liberando o reino de Deus para as pessoas que ignoraram o sacrifício de Jesus. Jesus não casou, Jesus se dedicou ao reino de Deus, trabalhou apenas para Deus e teve uma morte sem merecimento. Ele diz na Bíblia que sabia que ninguém poderia tirar a vida dele, mas ele ia doar a vida dele para obedecer a Deus e para ajudar as pessoas que não entendem sobre o mundo espiritual. Então Deus não seria justo liberar o reino de Deus, uma coisa tão boa, eu digo porque eu vi que é uma coisa magnífica, uma mágica, e você ter uma vida eterna no que é realmente bom, você rejeitando os ensinamentos de Jesus apenas para viver as migalhas do mundo, né? Não seria justo. Isso não seria justo com Jesus Cristo. Então, eu separei aqui alguns tipos de religiões que enganam tanto as pessoas, e só você estudando sobre religiosidade para você entender como as pessoas se enganam, como a cegueira espiritual engana os seres humanos e como é fácil a gente ser enganado quando a gente não entende a verdade, né? Por isso que eu lhe dei esse exemplo aqui. Se você já teve alguma amizade falsa, como é fácil você ser enganado. E olha que você está vendo a pessoa, olhando para o rosto da pessoa, conversando com a pessoa, mas você não conhece o interior daquela pessoa. Ela demonstra uma coisa, mas ela não demonstra os pensamentos. Deus ensina na Bíblia que ninguém tem como ler os pensamentos de uma pessoa. Então só Jesus, só Deus é quem tem esse poder. Então é muito fácil a gente ser enganado, porque a sua mente, o mal, ele não tem o poder de ler a sua mente, mas ele joga as coisas na mente do ser humano, e se ele se deixa ser levado por religião, ele é facilmente enganado, como nós na Terra, né? Se você for ver
você for guiado por sorrisos, por palavras bonitas, pelo que as pessoas demonstram para você, a gente se engana com a amizade. E olha que a gente tá vendo as pessoas. Imagine um mundo espiritual que você não consegue ver. Então Deus, ele é tão bom com a sua infinita bondade que, sabendo dessa dificuldade dos seres humanos, sabendo que existia espíritos de toda qualidade na terra para enganar as pessoas com religiosidade, Deus enviou Jesus para deixar bem claro o que era de Deus e o que não era de Deus, o que era de religião e o que o ser humano era bom para ele fazer e o que não era bom, o que era bom o ser humano acreditar e o que não é bom o ser humano acreditar. Nem tudo que você vê é o que você deve ver. Por isso que Deus diz: não vá, não acredite, não queira. E o ser humano teima em acreditar em religião. Hoje que eu encontrei Deus, eu fico muito impressionada de ver pessoas acreditando em religiosidade, falando no nome de Deus e fugindo das realidades bíblicas. Eu fico muito impressionada. Eu nunca quis religião. Frequentei, vi de perto, observava, mas eu tinha uma pulga atrás da orelha com religiosidade. E eu não ia falar isso para você, mas eu vou explicar aqui por que eu tinha essa pulga atrás da minha orelha. Porque uma pessoa que ela é inteligente, ela tem que pensar de forma bem inteligente para não ser deixado levar por religião. Eu via pessoas, mãe de santos, cuidando de pessoas, de orixás, se dizendo fazer o bem na vida das pessoas. Mas eu via uma bagunça tão grande na vida das pessoas que eu não ficava sem entender aquilo. Eu dizia, como pode isso, né? Ah, mas não tem nada a ver. Sempre tinha esse não tem nada a ver. Aí como é que eu sou? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou uma mãe de santo, vivo cuidando de filhos de santo para que tenha uma vida melhor na terra. Mas o filho rouba, o filho usa droga, a filha se prostitui, tudo de errado acontece. E o que é que Deus promete na Bíblia? Né? Tu e tua casa. Deus sempre se refere na Bíblia que Ele cuida de você através de um. Deus, Ele cuida dos seus através de sua fé, de sua perseverança, de sua obediência. Né? Então eu ficava sem muito entendimento e não sabia nada da Bíblia. Hoje eu buscando, eu vi que realmente a minha inteligência serviu para que Deus tivesse misericórdia dos meus erros e se mostrasse para mim de forma mais visível, para eu crer naquilo que eu não conhecia, né? Que existe esse lado espiritual. Não é religiosidade, e sim espiritualidade, né? Que faz a gente se arrepiar e buscar alguns entendimentos. Porque a Bíblia ensina que o espiritual domina o material, né? E tudo, quando você busca, você entende que é verdade. Porque quando você é tecido no ventre da sua mãe, Deus, ele faz um projeto de você na barriga da sua mãe. Você começa a crescer ali no ventre e já existe no espiritual um espírito esperando o dia da encarnação, daquele espírito entrar em uma matéria. Então, quando a gente estuda, a gente vê realmente que é verdade. Um ser começa a se formar
do espermatozoide, cria ossos, cria carne, cria cabelo, cria tudo. Quem criou tudo? Quem é o criador de todas essas coisas? Né? Nervos, carne, ossos. Então, antes mesmo de você existir, já existia um espírito esperando pela sua matéria. Então, por isso que eu digo a você que o espiritual domina o material. Desde quando uma criança se forma no ventre e Deus não libera aquela vida entrar naquela matéria, não teve vida. É só a gente parar para estudar, para você entender que o espírito domina nossa matéria. E antes mesmo que você existisse, Deus já lhe conhecia e enviou esse espírito dentro de você, né? Quem criou o mar? Quem criou a chuva? A ciência diz que o vapor se transforma em chuva. E onde fica essa chuva armazenada que cai na terra? E dependendo da chuva é que vem da água, transforma todas as coisas que a gente necessita. O alimento, as nossas necessidades. Então é envolvido, né, um conjunto de coisas, quando você para refletir, que só um ser maior que transforma todas as coisas em realidade. Então, por isso que Deus diz, não queira chegar ao reino de Deus com a sua sabedoria, e sim com a sabedoria de Jesus, que ele veio com essa missão, para que não confunda a sua mente em você acreditar em qualquer tipo de religião. Porque se as pessoas acreditam, porque vê algum resultado. Não é verdade? Então, eu fiquei muito impressionada em observar algumas religiões. Eu entrei até em outros assuntos que eu não ia falar, vou até resumir. Eu escrevi aqui alguns sobre religião para você ver o tanto de religião que tem para enganar o ser humano. Espíritas, que é aqueles que acreditam em vida após a morte e reencarnação, né? E a Bíblia explica tudo, que não existe, só existe uma vida. Não seria justo, não combina com a conduta de Deus, um ser humano pagar alguma coisa na terra por outra vida que você não lembra. E a Bíblia diz que é mentira, que não existe. O ser humano só tem direito de viver uma vida e que ele tem que aprender com seus próprios erros a viver para ter uma vida boa e como chegar ao reino de Deus. Tudo isso a Bíblia ensina, né? Regressão, Chagas, a pseudociência, né, que trabalha com hipnose. Por que as pessoas acreditam? Porque vê que existe, né? Eu já tive problemas com hipnose na minha infância e já vi minha filha também. Umbanda, satanismo, budismo, reiki, yoga, tudo isso são religiosidade. E uma das coisas que eu fiquei mais impressionada em descobrir foi sobre Testemunha de Jeová, que eu achava que era uma coisa que era de Deus, mas quando eu busquei uma aprofundação sobre a religião, eu vi que sai totalmente das escrituras bíblicas e eles formam ideias, né? Para chegar ao reino de Deus, eles acreditam no que eles querem e não acreditam em Jesus. Eles descartam essa vinda de Jesus e que Jesus teve algum poder na terra, e descarta toda a sabedoria bíblica e todo esse tipo de religiosidade é quem matou Jesus Cristo. Quem matou Jesus foi a religião, né?
desprezando todos os ensinamentos de Jesus, e quando viu que ele estava com bastante seguidores acreditando nele, a fofoca levada até o rei, foi onde ele foi crucificado. Então eu separo aqui alguma coisa para você entender sobre religiosidade. No candomblé, que as pessoas, por exemplo, o espírita, ele acredita que só quem vai para o inferno é as pessoas do candomblé. Eles vão para o céu, da forma deles, como eles creem. É como também as testemunhas de Jeová, né? Eles acreditam que vão para o céu da forma deles, da fonte deles. E a Bíblia já ensina, né, que da fonte deles, da forma deles, ninguém chegará ao reino de Deus. Então, por que eles acreditam que só as pessoas do candomblé quem vão para o inferno? Porque as pessoas do candomblé trabalham em cemitério, né? Sabe fazer feitiço para vingança, esse tipo de coisa. Então, os outros, eles se julgam melhor do que as pessoas do candomblé, porque eles não se aprofundam nesse tipo de espiritualidade. Então, ele julga que o dos candomblé vai para o inferno, mas eles não. Já Deus resume tudo com uma palavra só. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E por que as pessoas veem resultado em religiosidade? Se existe, porque elas veem o resultado, né? Esse pseudociência que trata de traumas de infância com hipnose, né? Eles veem um resultado. Já Deus ensina que tudo é tratado pelo poder da oração. Então, quando você passa a estudar, você vê que tudo existe de forma enganosa, como a Bíblia mesmo ensina, de forma enganosa. Então, no candomblé tem uma religião, no candomblé, que ele também se distingue entre os bons e os ruins, que é a magia negra, e que tem a mesa branca, né? Que uns trabalham com Satanás e outros trabalham com os espíritos bons. Veja que ideia fantástica na mente deles. E eu lembro que a minha mãe dizia que o orixá dela não permitia ela fazer macumba para o mal, né? Que algumas pessoas procuravam ela para fazer feitiços para o mal, e não importava o dinheiro que eles vinham oferecendo, ela não queria, porque o orixá dela não permitia. Mas uma época ela foi ameaçada de morte. Para resumir, para o vídeo não ficar muito grande, ela foi ameaçada de morte por um homem que ameaçou, e ela tentou fazer um feitiço para matar esse homem, né? E aí, quando chegou na encruzilhada, à meia-noite, que faz esse tipo de trabalho, é no horário da meia-noite, que a Bíblia fala que é um horário poderoso. Por isso a oração da meia-noite, ela é mais poderosa, porque os espíritos estão avulsados, né? Você está deixando de estar dormindo para estar orando, Deus reconhece aquele horário. E os espíritos, eles estão mais liberados no horário da meia-noite. Então ela estava numa encruzilhada para fazer esse feitiço, que o homem estava com um revólver para matar ela. E na hora ali, com tudo preparado, ela foi atacada pelo espírito. E ela viu realmente que ela não podia fazer mal desse tipo, de matar alguém na macumba, porque o orixá dela não permitia. Eu já identifico que é um livramento de Deus, porque aquilo que você faz aqui, você paga aqui. Caso ela fosse liberada a fazer um tipo desse, de mal, ela ia pagar com a vida, né? Então Deus já a blindou. Disse: isso eu não permito na sua vida.
desde quando Deus sabe, porque ela entrou na religião, que já era mal hereditário, que ela já vem enganada desde a infância. Tudo isso eu já detectei. Então ela foi atacada com todo o preparo na encruzilhada. O espírito tomou a carne dela e ela sentiu as labaredas de fogo no corpo. E ela saiu rasgando a roupa dela. E ali ela desistiu e disse, e ela viu realmente que não podia entrar do candomblé, né, que existe essa diferença do candomblé da parte ruim para a parte boa, que é tipo a Umbanda e a magia negra. Né? O espírito tomou a carne dela e ela saiu rasgando e gritando, e ela viu que não podia mexer nessa área, que é uma área mais profunda do candomblé. E teve pessoas que procuravam ela. Para você ter ideia de como é o ser humano, teve um homem que procurou a minha mãe para fazer um feitiço para matar um enteado. Ele morava mais o rapaz e a mãe do rapaz, mas ele queria que ele morresse. Para você ver que quem vê cara não vê coração. As pessoas não têm ideia do que é o verdadeiro interior do ser humano. Só Deus esquadrinha os pensamentos e tudo de um ser humano. A gente se engana, entendeu? Então esse homem foi dar uma moto à minha mãe para ela fazer um feitiço para matar um enteado, e a minha mãe não quis. Ela disse, eu não trabalho dessa forma. E se você quer tanto matar o seu enteado, por que você não manda matar? E o homem disse para ela, eu não mando porque se ele aparecer morto de tiro, vão desconfiar que foi eu. Então eu queria que ele morresse de outra forma. De acidente, algo que não viesse suspeita nenhuma para mim. Então isso me chama muito a atenção, de realmente que a gente não conhece nada e não conhece as pessoas, e que a Bíblia não mente. E ela nunca pegou esses tipos de trabalho, que não foi só esse homem que procurou, né? Ela tinha muita gente que procurava ela para fazer algum feitiço do mal, e ela rejeitava, porque ela dizia que fazer feitiço para o mal, o orixá dela não permitia. E na minha visão, hoje espiritual, já é um agir de Deus na vida dela, porque ela já vem de um sofrimento desde a infância, de pai e de mãe, e que se ela fizesse um mal realmente, ela ia pagar aqui, ainda na terra, né? Então veja que nada aqui na terra é por acaso. As pessoas se arrepiam e pensam que todo arrepio do mundo espiritual vem de Deus. E existe o arrepio de Deus, e existe também o arrepio do mal. Porque quando as pessoas estão em terreiro de candomblé, as pessoas se arrepiam. Quando fala em demônios, em espíritos, em mesa branca, tudo isso existe uma espiritualidade para as pessoas que vivem nas trevas. Veja que uma pessoa acender vela, achar que anda com o Espírito Santo, se Deus ensina que na Bíblia, o que é Deus, que já é uma fonte de luz. Então você acender uma vela e achar que está caminhando para a fonte de luz, se Deus já é a própria luz em espírito, como pode uma vela fazer diferença? O que é isso? Uma cegueira espiritual. Quem vive com a mente cauterizada por demônios, por espíritos, não entendem e não querem acreditar na Bíblia. Entende? E por isso as pessoas se enganam com religiosidade, porque vê na religiosidade o que precisa, o alívio da matéria, o entendimento enganoso. É isso que a Bíblia ensina. E eu espero que você entenda mais, cada dia mais, com esses conteúdos, o que Deus quer que as pessoas entendam com a palavra de Deus. Porque não existe palavras desnecessárias
ou palavras vãs na Bíblia. Tudo é bem claro. E é você que tem que entender que Deus não seria justo deixar um ser humano ir para o céu desde quando ele só pensou na vida terrestre. Ele não pensou para onde ele vai depois da morte. Ele só pensou, eu estou bem, eu sou feliz e está tudo bem. E rejeitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Está tudo bem claro na Bíblia. Deus não engana, Deus não mente. E é você que tem que abrir os seus olhos espirituais para que você não seja enganado por nenhum tipo de religiosidade na terra. Por isso que Deus diz que os fariseus eram pessoas hipócritas e mentirosos, porque nem eles mesmos se conheciam e queria chegar no reino de Deus da forma deles, mesmo vendo o próprio Jesus fazendo todos os milagres. Então, como a Bíblia ensina os motivos das doenças e por que as coisas acontecem, as coisas de ruim, e o que é Deus, o que procedem o Espírito Santo, o que o Espírito Santo produz em você e o que os espíritos ruins produzem na terra, como o mundo espiritual se movimenta, a Bíblia explica tudo. Então, é muita coragem do ser humano querer pagar para ver, quando realmente desencarnar e chegar lá e dizer, meu Deus, e o que é que Deus diz? Está escrito na Bíblia que Deus diz, não te conheço. Porque só quis saber da vida na terra, enquanto estava na terra, não quis saber, né, de Deus em nada. E buscou o seu alívio como busca no anador, no remédio. Tá doendo aqui, vou ali e tomo um remédio. Não quer saber a causa, os motivos e as razões para que tenha esse tipo de entendimento. Para mim, hoje fica muito bem claro sobre a espiritualidade que Deus ensina. E eu faço esses conteúdos para ajudar você a entender sobre o mundo espiritual. Porque existe o mundo espiritual e existe as doenças, as forças malignas e o que produz esse entendimento da real espiritualidade de Deus, para que você não viva enganado por religiosidade, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e até o próximo vídeo.